O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai do céu, que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, não temos dúvida alguma sobre a importância de nós vivermos o mandamento do amor. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar, por causa de Deus, nossos irmãos e irmãs. E Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele se coloca como um modelo, quando Ele ensina: amai-vos uns aos outros como eu... Não ouvi, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Nós não temos dúvida que Jesus, por causa da nossa salvação, nos ensina, mais do que a importância, a necessidade de vivermos o amor uns para com os outros por causa de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Deus nos concedeu pelo batismo o dom do Espírito Santo, o dom do seu amor, para nos capacitar a trilhar esse caminho de salvação, que é o caminho do amor, ensinado por Jesus. Mas
na vivência do mandamento do amor, na realidade concreta da nossa vida familiar, da nossa vida comunitária, da nossa vida no ambiente de trabalho, de escola. Por vezes, irmãos e irmãs, nós somos desafiados a viver o perdão, a viver a reconciliação. Por isso Jesus nos ensina no Evangelho, uma vez que o Pai do céu, o Pai das misericórdias, no seu Filho Jesus, nos deu o perdão, nos deu a reconciliação, nos deu a salvação eterna, como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, nós também devemos viver o amor na experiência muitas vezes dramática, difícil de ser vivida, do perdão, da reconciliação, em relação aos irmãos e irmãs que nos ofendem, mas também em relação aos irmãos e irmãs que nós ofendemos. As pessoas não apenas nos ofendem, mas é verdade ou não é que também nós ofendemos as pessoas? Sim ou não? Sim ou não? E por isso, a vivência do mandamento do amor não inclui somente perdoar, mas inclui também a vivência, muitas vezes difícil, dramática, humilhante, de pedir perdão. Por isso que Jesus nos conta essa parábola, uma vez que Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar sempre. Eu sei, irmãos e irmãs, que isso é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Na realidade concreta da nossa vida, do nosso dia a dia, não é fácil perdoar, como também não é fácil pedir perdão quando nós ofendemos, quando nós maltratamos nossos irmãos e irmãs. E por isso devemos suplicar ao Senhor em oração. Devemos pedir ao Senhor em oração que pelo poder do Espírito Santo, que vivenciemos o mandamento do amor também na difícil tarefa de perdoar e de pedir perdão. Perdoar sempre. Porque só experimenta na sua vida o reino de Deus. Só vive a comunhão com o reino de Deus quem viver o mandamento do amor, também na realidade concreta, desafiadora da reconciliação. Dar o perdão, oferecer gratuitamente o perdão e pedir perdão. Nós ouvimos na primeira leitura esse trecho da profecia de Ezequiel, quando o próprio Deus chama o profeta Ezequiel para ele ser um sinal a esse povo rebelde, um sinal profético a esse povo de cabeça dura, que vivia a sua vida comprometida com o pecado, com a idolatria, com a desobediência aos mandamentos de Deus. Deus unge, Deus escolhe, Deus chama o profeta Ezequiel para ser um sinal profético.
assim, irmãos e irmãs, também somos nós. No seio de nossas famílias, no seio de nossas comunidades, no ambiente do nosso trabalho, da nossa vida cotidiana, Deus nos chama a ser um sinal profético. Que profecia devemos levar? Que testemunho devemos levar a esses ambientes? O testemunho do amor, que é misericórdia, o testemunho do amor em gestos concretos de bondade e solidariedade, mas também o testemunho do amor em gestos concretos de reconciliação. Dar o perdão gratuitamente e com humildade de coração pedir perdão quando por vezes nós ofendemos os nossos irmãos e irmãs. Nos confiemos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, que ela como mãe, com toda a sua ternura, com todo o seu carinho de mãe, nos ajude a viver de forma concreta o mandamento do amor. Também, na realidade muitas vezes difícil, de dar o perdão e de pedir perdão, para que assim possamos ter acesso ao reino de Deus, para que assim possamos difundir o reino de Deus no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.